Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais uma live maravilhosa hoje com um tema maravilhoso, Sagrado Feminino, com uma convidada super especial, a psicóloga Bárbara, idealizadora do programa A Vida é Bárbara. Daqui a pouco ela chega e a gente já manda o convite. Seja bem-vinda quem está entrando, Isabel, seja bem-vinda. Eu vou mandar aqui os convites para. Deixa eu colocar aqui o tema da live e. Ai, demora um pouquinho aqui, fica. Continue, estamos chamando. Tá, enquanto o Instagram tá chamando mais pessoas, eu vou. Aqui, a Bárbara já chegou. Bárbara, já te mando. Deixa eu colocar o tema da live aqui pra gente, mas só que tá travadinho ainda. Ah, vai, vem, depois a gente coloca. Aguardando. Aê! Certo. Tudo bem com você? Ótimo. Você quer que eu saia e volte daqui a pouco? Não, fica aí. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live. Márcia, seja bem-vinda. Sagrado Feminino. Que tema lindo, não, Bárbara? Olha lá, ó. Lindo, lindo. Elaine, eu tô sem fone. Ah, Vocês estão me ouvindo? Eu acho que dá para me ouvir bem, não dá? Imagino. Elaine, eu tô sem fone. Se não, eu coloco. eu estou te ouvindo bem. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Se o Tá meu bom. tiver, eu quero que o pessoal fala se o meu tá muito mais alto. Se qualquer coisa eu tiro também. Fica nós duas sem fone, né? Pra ficar igual. Tá igual o volume? Vocês estão ouvindo a gente por igual? Fala aí, Bárbara. Pra eles te ouvirem também. Se eu não falo, fica um pouco difícil ouvir a altura da voz. Não, mas eu falo alto. Naturalmente eu já falo alto, Elaine. Olha Então, só, eu também busquei um fundo preto aqui para eu ficar igual a você, sabe por quê? Porque o sagrado também. feminino, eu enxergo um mistério, sabe? E o preto traz esse Uau! mistério. Ah lá, tá todo mundo ouvindo a gente bem, que ótimo. Então não tem problema não. Bom. Bárbara, pois é. A gente já se falou, já fez live antes junto, não sei se dispensa apresentações, mas de qualquer forma, né? Sempre bom saber. Bárbara é psicóloga, idealizadora do programa Vida é Bárbara. Se você quiser apresentar mais alguma coisa, fique à vontade. Mas por que eu queria tanto que você viesse no meu canal e não eu no seu? Porque eu gostaria muito de ouvir a sua experiência, porque eu vi lá no seu Instagram que teve, né, que você foi para a Índia, e eu acho que é uma conexão ímpar, né? Laine, eu também estou muito feliz de poder vir aqui. Eu não sabia o que estava acontecendo no meu Instagram, descobri que era um bug. Bastou simplesmente eu desinstalar e instalar de novo coisas do Instagram, né? E essa história sobre o sagrado feminino, eu fiquei muito, muito animada quando você me convidou, porque é uma coisa que eu sinto muita alegria em conversar, sabe? Não é um assunto que é conversado assim nas rodas, parece uma coisa meio mística. Você até falou que o feminino é uma coisa misteriosa, É, né? Só que esse sagrado, esse feminino, essa força, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Ela tem que ela tem que ser para a gente uma coisa tão trivial, porque é exatamente porque a gente não usa essa força à nossa disposição que a gente não realiza muitas coisas na vida, sabia? olha isso, gente. Olha o que a Bárbara acabou de falar. Ou seja, os segredos revelados nessa live hoje vai te ajudar a alcançar os teus objetivos. Então, vamos mandar convite para Sim, mais pessoas? Vamos convidar mais gente? Vamos tirar um print e sim, colocar lá no Stories depois, né? Para a gente poder colocar para mais pessoas sim. verem. Vamos convidar nossos amigos. Vamos trazer as mulheres que a gente acha importante para a nossa vida, porque de fato não tem muito tempo que eu me deparei com esse movimento, né, com essa filosofia, digamos assim. E eu acredito que Uhum. não existe uma revolução externa sem essa revolução interna, não é verdade, Bárbara? Enquanto a mulher, Sim. nós mulheres, porque o feminino está em tudo e em todos, né? Mas enquanto nós mulheres não entendermos o que significa esse sagrado feminino, isso que é tão lindo dentro de nós, essas pazes conosco mesmo, não existe amor próprio.
né? Então a gente precisa fazer as pazes com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade. Pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos, viu? Fiquem à vontade para chamar mais gente, que a Bárbara vai começar a contar para a gente a experiência. Essa live, Laine, primeiro que somos duas mulheres, né? Isso já é uma coisa especial. E essa live, ela merece ser compartilhada com outras mulheres. Antes de começar, eu fiz um story chamando, né, as mulheres e falando que nós fomos educadas ouvindo uma mentira. Uma mentira que eu tenho certeza que quem está assistindo a live já ouviu, que é: mulheres são naturalmente competitivas. Não dá para ter amizade com mulher, porque mulher é invejosa, mulher é competitiva. Quantas vezes eu não ouvi, e eu, Bárbara, já repeti, que é tão mais fácil ser amiga de homem, porque homem é mais simples. Mulher não, mulher... E aí a gente precisa falar, então, não mulher ou homem, mas a gente precisa falar da energia do masculino e da energia do feminino, e essa energia do feminino que está subjugada. Exato. Né? Todo mundo já deve ter visto aquele símbolo do yin e yang, que é aquele círculo que metade é preta com uma bolinha branca, isso, e a metade branca com uma bolinha preta. Então, o que aquilo representa? Exatamente as duas polaridades, mas que elas se complementam. E dentro de uma tem um pouquinho da outra, e dentro da outra tem um pouquinho daquela uma. O que isso quer dizer? Que dentro, nós mulheres, nós temos predominantemente uma energia feminina, mas a gente também tem uma energia do masculino. E os homens têm predominantemente uma energia do masculino, mas eles também têm o feminino dentro de si. Só que, então, se são opostos e se complementam, então existe uma ação e uma reação. Existe uma maré que sobe e uma maré que desce, recua. Não, como é que fica? A maré recua, baixa, né? Recua. Existe um movimento de dar e de receber, de agir e de aguardar. Então, são duas polaridades que elas se complementam. Quando as mulheres, porque nós não somos educadas para valorizar essa força do feminino, elas vão conquistar o seu lugar no mundo, a gente aprende, porque a gente vive numa sociedade que é patriarcal, a gente aprende que para conquistar as coisas tem que ser como? Luta pelo que você quer, corre atrás do que você quer, agarra. Ou seja, nós somos educadas a termos uma postura masculina em relação à vida. Ao invés da gente exercitar essa energia do feminino, que faz com que, se o masculino é o que dá, o feminino é o que recebe. Se o masculino é a ação, e nós precisamos de ação em alguns momentos, o feminino é a energia da receptividade, da passividade. E muitas vezes, Laine, a gente não consegue as coisas na vida por excesso de esforço. Exato. Ao invés de você esperar que a coisa aconteça, você vai atrás. Eu vou, eu faço, eu corro atrás, sem permitir que as coisas aconteçam. Imagina, eu falei que, né, às vezes a gente não tem realizações na vida porque a energia do feminino ela não está sendo manifestada. Se a gente pensar na natureza, a gente não chama de mãe natureza? Exato. Isso é muito claro, né? Que você tem um Deus, uma energia, Deus Pai, Criador, mas onde é que tudo se manifesta? Não. Pela mãe natureza. E tem os ciclos, né? E tem cada coisa tem seu tempo. Que é cíclica, exatamente. Então, se eu entendo que existe uma força do masculino, que é a força criadora, e existe uma força do feminino, que é uma força receptora, tudo aquilo que eu quero criar, não adianta só eu colocar energia masculina, eu também preciso gerar um ambiente de receptividade em mim. Eu preciso ter um certo grau de passividade, de receptividade, né, de espera, para que as coisas se manifestem. E aí, como eu não percebo os meus ciclos, eu também não percebo os ciclos da criação. Então, nós que vivemos em cidade, meu sonho, graças a Deus, assim, eu moro no Alto da Lapa, aqui em São Paulo, tem uma praça em cada esquina. Mas o meu sonho é um dia sair da cidade e poder pisar na grama todo dia.
Porque se eu não honro a mãe natureza, se eu não honro a manifestação, como que eu quero conquistar coisas na minha vida? Então eu honro a semente. A semente. Vou plantar a semente do que eu quero. A semente do carro, a semente do emprego, a semente do relacionamento. Tá, mas e onde é que essa semente vai germinar? Quanto tempo essa semente vai levar? Quem que vai cuidar dessa semente? E isso é força do feminino. Porque o Exato. feminino é o cuidador, É o né? que gera. Então, se a gente olhar lá no tempo das cavernas, o homem, ele saía para caçar. Sim. E a mulher? A mulher agrega. A mulher cuida. Então, quando a gente fala, e assim, eu tenho uma experiência, minha mãe, ela trabalha com moradores de rua no centro de São Paulo. Quando um homem abandona o lar, aquela mulher com filhos, ela se vira em 30 e ela mantém o lar. Quando uma mulher abandona o lar, aquele homem que tem os filhos, ele cai no álcool, nas drogas, o lar desaparece. Porque a mulher, ela tem a força agregadora. Então, o homem tem a força da ação, mas a mulher tem a força de agregar. É a mulher que dá forma para as coisas. O homem pode comprar, ele pode conquistar, mas a mulher é a... Desculpa, a força do feminino. Eu não quero falar de homem e mulher, A gente tá? tá falando, o feminino e o masculino, né? É, a força do feminino. Porque sim, os homens eles têm o feminino dentro de si, só que infelizmente isso está mudando, tá? Isso está mudando. Mas infelizmente, ainda hoje, um homem que ele demonstra sua sensibilidade, um homem que demonstra sua fragilidade, ele não é visto com bons olhos. Ele é visto como fraco. Então, um dos livros que eu mais gosto chama A Coragem de Ser Vulnerável. Top. Topíssimo. E você falou uma coisa muito real, tipo, ainda hoje, os homens que são mais sensíveis, né, assim, que tem esse feminino mais a flor da pele, que consegue demonstrar esse carinho, esse cuidado, ele não é visto com bons olhos, isso porque nós estamos em São Paulo. Porque no interior, em cidades do Nordeste, em lugares que são menos desenvolvidos, assim, né, que a cultura ainda é muito diferente, isso é muito pior. Muito pior. O machismo ainda é muito relevante, né? E eu não acredito que... Eu acredito que o movimento feminista, né? Onde busca a igualdade entre homens e mulheres... Gente, feminismo não é o oposto de machismo, né? É importante entender isso, porque o machismo, ele luta pela força suprema do homem. E o feminismo luta pela igualdade, né? Claro que existem pessoas, como em todo lugar, né? Que são exageradas, que acabam passando dos limites e ficando contra o homem, que não é essa a intenção. Mas nenhum Sim. movimento externo tem resultado se nós não tivermos esse movimento interno, né? E isso E vai eu mudar de sempre um em digo, um. sim, sim. Eu sempre digo, né, que se você acredita, se, né, quem está assistindo, as mulheres, não sei se tem algum homem assistindo, mas se tiver é interessante. Se você diz que você acredita em Deus, se você diz que você acredita numa força superior, o nome que der, universo, fonte, não importa. Se você acredita que existe uma fonte criadora, essa fonte criadora, ela não pode emanar só um tipo de energia. Ela não pode ser só a energia da ação. Ela também tem que ser a energia da reação. E se a gente parar e olhar a natureza ao nosso redor, a gente vai ver esse sagrado feminino o tempo inteiro. A gente vai ver os ciclos da lua, a gente vai ver o ciclo menstrual da mulher, a gente vai ver... o nosso corpo é arredondado, Laine, não é à toa que mulheres têm um corpo mais arredondado, porque isso traz o círculo. Eu até troquei meu logo esses dias e eu fiz uma mandala, né? Essa coisa do circular, então, complementando, eu falei que a grande mentira é dizer que mulheres são competitivas por natureza. Mulheres com a sua energia feminina desequilibrada, elas são competitivas. Porque uma mulher que vive o seu feminino de forma saudável, ela agrega. Essa Exato. mulher, ela reúne.
E quando eu estou completamente arrepiada, vocês não vão conseguir ver, Você nem arrepiei mas eu agora. estou completamente arrepiada, porque quando mulheres se unem, gente, nada contra homem, amo homem, sou casada, admiro, eu tenho em mim, vocês estão percebendo pelo meu falar, a coisa do eu avanço em relação à câmera, porque eu tenho muita energia masculina, eu tenho consciência disso. Mas quando a gente permite que essa força do feminino venha à tona e mulheres se reúnem, elas são irmãs. Do mesmo jeito que homens se chamam de brothers, tem um movimento que eu gosto muito, eu não falo ainda, mas eu acho gostoso, eu ouço, que são mulheres se chamando de mana. Ah, E aí, sim. mana, mana, eu acho lindo isso, porque para um homem é tão natural falar, e aí, brother? E Irmão, aí, né? eles se chamarem de irmão, de mano, né? Agora, a mulher é a fonte da irmandade. É a força do feminino, é o feminino nesses homens que faz com que eles se abracem, se agreguem, gostem, mesmo que eles se xinguem, mas é se xingar, né? Seu filho da puta, mas é de um jeito que eles estão aproximando, eles estão usando a força do feminino, achando que é a camaradagem dos homens, mas é a força do feminino. E a gente precisa ter consciência disso. Porque se eu tenho consciência disso, eu manipulo a força do masculino e a força do feminino dentro de mim. E aí, quando a força do masculino se une com a sua força complementar, que é a do feminino, gera vida. Tudo Exato. existe, tudo que existe, um espermatozoide em um óvulo, quando eles se juntam, ali você tem a força do feminino e do masculino e a manifestação acontece. Então, o que eu estou chamando de manifestação? Qualquer coisa. Tem que ter os dois princípios. Exato. E é uma manifestação, no caso da vida, né? Do esperma com o óvulo. É uma coisa tão divina que a mulher, naquele momento, vira um portal, né? Um portal espiritual para Sim, carregar uma vida, gente. Claro que não é, a vida não é produzida em nós, né? A vida vem, né? A vida vem de uma fonte e é, entra na Terra através do único portal existente que é uma mulher. Então não tem como falar sim, que não é sagrado uma coisa dessas, né? Que não é uma criação sim. absolutamente divina. É muito lindo. E isso que você falou da cooperação, eu achei. Essa semana eu vi uma frase do Mário Sérgio Cortella que falou, e ele falou assim. Ele falou um homem, mas eu vou falar uma mulher, porque na verdade seria uma pessoa, né? Uma mulher só deve olhar de cima para baixo para outra mulher se for para ajudá-la a se levantar do chão, né? Sim. Naquele momento que eu tô te dando a mão para te levantar. Porque não existe... existe diferenças, tanto no masculino com o feminino, quanto de uma pessoa para outra, mas não existe desigualdade, né? E essa igualdade ética, essa igualdade moral, igualdade de valores, igualdade de dignidade, ela precisa ser implantada, né? Em um novo paradigma para nós mulheres, para todas as pessoas, mas em especial para as Uhum, mulheres que durante muitos anos, né, foi meio que uhum. bloqueada de pensar. Eu diria isso, bloqueada de pensar. Então, Laine, só vou fazer um parênteses aqui que eu vi que a Karen mandou uma mensagem. Tem algumas mulheres que estão assistindo a live, elas fazem parte de um grupo que a gente se encontro virtual, né? Sim. Terça-feira de manhã, um grupo, e quinta-noite, que a gente chama de Mulheres Bárbaras. O que acontece nesses encontros de mulheres bárbaras? É essa cura que eu estava falando. Porque quando o feminino se reúne, ele é muito poderoso. E as sociedades antigas, não estou falando de 100, 200 anos, não. Estou falando de sociedades bem antigas mesmo. Eles conheciam, porque eles eram muito mais conectados com a natureza. Então, eles conheciam a força do feminino. Quando as religiões começam a ser as instituições religiosas, deixa eu falar melhor, as instituições religiosas começam a se fortalecer, sabe o que acontece? Essa força do feminino, ela é esmagada. E aí se começa a construir, porque isso é construído, Laine, se começa a construir o medo dentro da mulher. A crença que o sexo frágil é a mulher. Só que a mulher é a mulher que pare, que dá a luz. É a mulher
que suporta as dores. Gente, assim, admiro profundamente a força do masculino. Mas quando você tem um homem doente, quem está assistindo a live, fala aqui. Quando É, seu marido está com uma dor de cabeça, como que não é ele? Oh, oh, e a mulher? A mulher nunca foi o sexo frágil. Isso é construído. E isso é construído, sabe para quê? Para que as mulheres não se unam. Porque quando um grupo de mulheres se unem, elas dão a sustentação para a força do masculino vir. Tenta construir uma casa, vou dar esse exemplo. Se alguém já passou pela experiência, primeiro você faz uma fundação, você cria uma estrutura bem sólida, daí você começa a subir uma casa ou um prédio. A força do feminino é o que dá a sustentação, para que a força do masculino cresça, para que o masculino, ele é essa energia, esse vigor que acende. E a força do feminino, ela é a base. Se eu não tenho base na minha vida, eu não cultivo. Eu acho que a gente acha, né? O masculino é que dá a segurança, o marido é que dá a segurança. É o feminino que dá essa sustentação. olha lá, você tá vendo? Tá todo mundo concordando que homem é mole. Ou tipo, que a dor do homem é mais forte. O Wagner falou, mas as nossas dores de cabeça são mais fortes. Você não sabe, o Wagner é meu marido, né? Essa semana eu fui tirar um cantinho da unha dele ali que tava doendo e acabei cortando. Pensa que ele não conseguia andar. No outro dia eu falei, gente, não aguenta um bifinho. Olha só, a Luísa, ela falou assim, às vezes precisamos nos fingir de frágil para os maridos serem fortes. Olha só. Isso é uma atitude. Feminina. Isso é uma atitude do feminino. É. O feminino, ele cede. Gente, só para deixar uma coisa clara, não existe masculino, não existe nada, uma polaridade sem a outra. Exato. Então, não existe, tá? Então, independente da força do feminino, ele é totalmente dependente da força do masculino. E o masculino a mesma coisa, ele não existe sem a força do feminino. Agora, como a gente desconsidera essas energias, por isso é que nós adoecemos. E adoecimento, Laine, é vida financeira doente, relacionamento doente, vida física doente. Por quê? Porque essas energias não estão circulando de forma harmônica. Exato. Se a gente fosse olhar assim biologicamente, a diferença de um homem para uma mulher é muito pequenininha. Porque nós temos coração, nós temos 2 olhos, 2 braços, pé, tudo igual. Onde é que estão as diferenças? Numa porcentagem de hormônios, que o homem tem mais testosterona, a mulher tem mais estrógeno, nos órgãos sexuais. Sim. Né? Então você vê, o órgão sexual masculino, ele é para fora, ele avança. E o órgão sexual feminino, ele é para dentro, ele recebe. Ele recebe. Então é de uma beleza a gente pensar que qualquer coisa que a gente queira realizar na nossa vida, a gente precisa entender, será que existe a força do masculino em complementação com o feminino? Então não pode ser nem só sonho, estou aqui na passividade, que é uma energia feminina. No inconsciente, também é feminino. Estou aqui no sonho, no inconsciente, no desejo, mas se não tiver ação, não acontece. Agora, se eu for só ação, eu faço. Sabe o ratinho, o hamster na rodinha? Então eu corro, eu faço, eu trabalho. Sim, mas quando que você para você sonhar? Quando que você imagina? Quando que você usa a intuição? Então não é nem só a força do masculino e nem só do feminino. Senão você vai ser um ratinho na roda do hamster ou só uma sonhadora que vive de ar. Então é as duas forças, né? Um dos problemas, né, Bárbara, eu acredito que é que por causa de tanto tempo de anulação, de aniquilação dessa força feminina, muitas mulheres, para se sobressair no mercado, criaram essa couraça de masculinidade para que pudesse ganhar espaço, né? Isso é natural, até mesmo por falta de conhecimento, né? Só que agora
por isso que eu acho lindo esse movimento do sagrado feminino, sabe? É como se estivesse resgatando mesmo da nossa ancestralidade o conhecimento, a intuição, Assim, né? Essa coragem tipo assim, de durante a menstruação se recolher. Eu acho tão lindo isso, uhum. porque, poxa, é uma época que, quem é mulher e fala aí, gente, é uma época que se a gente pudesse ficar trancadinha, guardadinha, quietinha em algum lugar, a gente ficaria, né? E aí o movimento do capitalismo, né, faz com que a gente produza o tempo todo. E isso não é positivo para nós, mulheres, né? Então, Antigamente, essa coragem de sim, falar, não, essa época eu preciso me resguardar um pouquinho mais, né? Não preciso ficar o tempo todo dentro de casa, mas eu preciso me recolher, me permitir a hoje não ser multitarefa, fazer uma coisa de cada vez e tá tudo bem, né? Parar de se as exigir mulheres tanto. então, a gente cobra, a mulher cobra de si uma atitude masculina e o homem não permite em si uma energia feminina, né? Antigamente, o que as mulheres faziam durante o seu ciclo menstrual? Elas realmente se recolhiam, porque ali era um momento em que ela tá, assim como a lua, né, entra na fase nova, né, ela vai minguando e de repente ela tá ali na fase nova. Essa fase nova é a fase de começar a plantar alguma coisa nova, porque daí ela vai para crescente e de repente ela vai chegar numa lua cheia exuberante. Quando é que a mulher está na sua lua cheia exuberante? No momento, no período fértil. Da ovulação. Então, se nós, da ovulação, se nós respeitássemos nossos ciclos, a gente faria assim: não fecho o contrato quando eu estou no meu ciclo menstrual, não tomo grandes decisões para comprar casa, apartamento. E agora, decido, caso compro a bicicleta. Agora, quando eu estou ovulando, quando eu estou no meu período fértil, liga a câmera e vamos fazer live. Porque agora você está no auge da energia, Tá entende? Mas a gente produzindo, não né? se respeita. Literalmente produzindo. Por quê? Porque seria uma fase Sim, onde a criança estaria sendo gerada, iniciando uma gestação. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente faz. Mas quantas e quantas sim, mulheres não ficam de mal das suas menstruações e é, começa a tomar remédio e corta o ciclo, né? Isso sim. ninguém mostra, né? É complicado E a isso. TPM, antigamente, uma mulher que vivia os seus ciclos, ela não tinha TPM. Porque, entende, eu falei, nosso corpo é redondo. Então, nós somos arredondadas exatamente porque existe um movimento, né? A gente acha que a vida é linear, passado, presente e futuro, e caminha assim, e não é. A vida, ela é cíclica, ela é uma espiral ascendente. Por isso que você passa por experiências parecidas, mas num outro nível. Então, se você segue o ciclo da evolução. Gente, isso não é invenção da minha cabeça. Você olha a galáxia, você vai ver que os planetas são redondos, que eles giram numa elipse, que gira ao redor do Sol, que a galáxia gira ao entorno de uma estrela maior. Se eu entendo que tudo é cíclico, por que eu me cobro na minha vida uma vida linear? Não, tem que ser isso, isso e isso. Por que eu não enxergo os altos e baixos? Por que eu não enxergo a maré cheia? A vida está exuberante, as coisas acontecem. E agora? Agora se recolhe. Então, esse período de Covid, para mim, eu sei que muitas pessoas perderam familiares, eu sei que a É. economia ficou uma merda, entretanto, existe uma força maior que vira e fala assim: do mesmo jeito que existe o processo de expansão, tem que ter uma parte de recolhimento. Então, a energia do feminino faz com que a gente se recolha. Para quê? Para se fortalecer e sair dessa mais forte. Ótima Agora, exemplo. se eu só avanço, 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 É. uma hora tem que quebrar. Essa colocação que você pôs do Covid, olha só, o que aconteceu, né? Nós precisamos nos recolher e aproveitar para fazer o quê? Limpar a casa, não é? Jogar fora aquilo que não precisa mais. E não é exatamente isso que o nosso corpo quer da gente durante o ciclo menstrual? Acredito Isso é que a menstruação. a Isso é a Arlete, menstruação. né? É justamente aquele sangue que não precisa mais, ele vai descer, ele vai sair, simbolizando aquilo que a gente não precisa mais para colocar para fora, inclusive Mas, ó, mágoas, né? O que a Arlete sim.
A Arlete, ela está falando aqui a questão que antigamente as mulheres tinham um filho atrás do outro. Arlete, mesmo que a gente não engravidasse hoje com a mesma frequência que antigamente, se durante 28 dias, a duração do meu ciclo, ou 30 dias, se eu me permito, durante esses 30 dias, ter altos e baixos, então eu não me cobro estar funcionando, operando no máximo da minha energia sempre. Tem dias que eu me permito recolher. Olha, amor, marido, filhos, hoje eu não estou na fase lua cheia. Então, por favor, só entende o meu processo. Se durante esses 28 dias a gente se permite viver os altos e baixos, eu não acumulo essa tensão acumulada, né? Eu não acumulo essa tensão naquele período antes ou da menstruação, antes da menstruação, na verdade, né? Então, o que acontece com as mulheres modernas? Elas não vivenciam o ciclo, não só porque não engravidam, mas elas não vivem mesmo durante um mês. Hoje eu estou exuberante, hoje eu estou mais minguadinha. A gente não vive isso. E a menstruação, ela renova o ciclo. Então, você não leva para o ciclo seguinte as tranqueiras. O sangue daquela menstruação vai sair naquele mês. Você não leva ele para o mês seguinte. E as mágoas, as raivas, as frustrações também precisam ser eliminadas. Eu quero contar uma coisa para vocês que talvez a gente choque aí algumas mulheres. A TPM, gente, o ideal seria tempo para meditar, né? Seria esse significado. Por que não é? Para mim. Por que não é um tempo para mim, um tempo para meditar? Porque a sociedade exige essa produção contínua. Então a mulher não se dá esse tempo e fica nervosa. Só que na realidade, aquela manifestação emocional da TPM é quem nós somos de verdade. É sem máscara, porque naquele período a gente não consegue. A gente acaba mostrando quem realmente a gente é. Portanto, se você fica muito nervosa durante a sua TPM, né, os dias pré-menstruais aí, então analisa o que está acontecendo, o que você está guardando, o que você precisa resolver para você resolver isso, porque isso não é natural. É normal, porque acontece, né? É isso, né? Mas não é natural. É comum. É comum porque acontece, comum mas não porque é normal. Acontece muito. Laine, eu diria, sabe o quê? Que nós somos também. Eu acrescentaria essa palavra. Então, assim, eu até fiz um vídeo no Reels aqui no Instagram, né? Aliás, eu vi que minha sogra entrou. Sogra, beijo pra você. Eu sou a serenidade em pessoa, mas eu também sou a doida varrida. E aí o homem vira e fala assim, você é louca, você é uma louca. Se você recebe isso, respira e fala, também. Eu também sou essa louca. Eu também sou essa descontrolada. Eu sou tudo. A lua não é só lua cheia ou lua minguante. Ela é cheia, ela é nova, ela é minguante, ela é crescente. E a mulher? A mulher é doida varrida, a mulher é equilíbrio, a mulher é serenidade, a mulher é agitação. O homem, ele tem uma vida um pouco mais linear que a da mulher. Mas quando eu me olho e eu me aceito e falo qual é a faceta que eu tenho hoje? Hoje eu estou exuberante, hoje eu estou minguando, hoje eu estou totalmente recolhida, nova. Se eu me permito vivenciar essa força do feminino, não tem sofrimento. Ela não se torna necessária. Exatamente. E sabe uma outra coisa também que eu acho interessante falar? Até mesmo porque... deu uma travadinha aí. Voltou. Voltou, né? Então, a Arlete mesmo é um exemplo do que eu vou falar agora. Ela não tem filhos, né? Gerados no ventre. Porém, nós mulheres temos esse dom, essa capacidade de gerar vida. Então, não necessariamente a gente precisa gestar uma vida. A gente faz vida. A gente gera vida nas outras pessoas, cuidando de outras pessoas. Ao cuidar do esposo, dos filhos, de casa, da sociedade, de um movimento, de uma ONG, né, de uma empresa. Olha, para vocês verem, tudo isso é gerar vida. Então, quer dizer, não necessariamente eu preciso ter um bebê no meu ventre para falar que eu gerei vida, né? Isso é do feminino. Se a gente for ver, tudo que dá frutos é feminino. A empresa, a estrutura da casa, a terra, né? Tudo que é
é mãe, é acolhedora. Até mesmo as religiões usam o quê para acolher as pessoas? A igreja, né? Se não Sim. for assim, gente, se não for a mãe, não tem acolhimento. O pai empurra para a vida. Vai, meu filho, vai viver. Uhum. A mãe é Uhum. que gruda, né? Por que que um casamento, quando está bem estruturado, cria filhos maravilhosos, né? Porque um empurra, o outro cuida, e assim vai se Sim, estruturando no equilíbrio. Olha que lindo. sim. Gente, que tema lindo, não? Até os. Não é teosofia, é antroposofia. Para antroposofia, do 0 aos 7 anos, a criança ela está muito conectada à mãe. Ela está conectada energeticamente mesmo. A criança sente muito do que a mãe sente. Mas dos 7 aos 14, então do 0 ao 7 a mãe. Dos 7 aos 14, essa criança que vira adolescente, ela passa essa conectada ao pai. Por quê? A mãe, ela vai sustentar, então, porque a energia do feminino é essa que agrega, né? Então, estou segurando aqui. Só que quando essa vida está pronta para ir para o mundo, é a força do masculino que empurra. Então, a constelação familiar, ela vai falar que se você não tiver um pai na família, a mãe solteira teve um filho, você ainda assim É, mãe. precisa criar o lugar do pai. É. Esse lugar precisa existir. Porque se eu tiro a força do pai, essa pessoa vai crescer sem essa força impulsionadora. Porque o masculino, ele é isso, que nos leva, nos impulsiona. Vai. Então não tem. Você vai falar, ai, qual força é melhor, masculino ou feminino? As duas. Porque não existe uma sem a outra. É, as duas. Não E existe são isso. períodos, né? Por exemplo, nós mulheres, depois de uma gestação, a gente fica muito no feminino. Então, a gente precisa ter um choque, talvez, da vida para poder criar esse masculino e agir de novo, sair de novo para o mundo, sair do ninho, né? Soltar os filhos para poder. Não é verdade, Bárbara? Essa é uma fase difícil para nós mulheres, né? Que a gente tem vontade de ficar ali cuidando do ninho o tempo todo. Mesmo que lá dentro tenha alguma forcinha dizendo, minha filha, hello, vida continua, vamos sair daí. Olha que interessante. Tem uma pesquisa que mostra que crianças que convivem com pais, elas falam mais rápido. Por quê? Porque a criança faz assim, ó. Aí a mãe fala, vai lá e fala, ele quer gelatina. Ele está com frio. A mãe já sabe o que a criança faz. Agora o pai, a criança faz, o que é? Não, se você não falar, eu não entendo. Então, a energia do masculino, ele te faz crescer. O feminino sustenta, mas a energia do masculino faz crescer. Tô vendo aqui a Ana Jung, tá? Se retirou, mulheres que retiraram o útero, né? A Lani, isso que você falou, que a mulher... Então, eu vou falar, a energia do feminino. Eu construo uma empresa. Eu vou lá, eu conquistei, eu batalhei, a coisa criou, a energia do masculino está muito forte, a competitividade, conquistei o lugar. A energia do feminino, sabe o que faz? Vai dentro dessa empresa, ela coloca uma planta, ela coloca a vida, ela faz as pessoas conversarem, ela interage. Então, grandes empresas que são comandadas por homens, mas com uma energia feminina, pergunta para eles o que vocês acham. Vamos escolher juntos o que nós vamos criar, porque o espaço é importante, onde a gente fica, não é só sair para conquistar, eu saio, conquisto. Não, a conquista é importante, mas aqui dentro da empresa tem que ser um ambiente, isso é força do feminino. Exatamente. Né? É muito lindo a gente reconhecer as forças do feminino e do masculino dentro de nós, até mesmo para lidar bem com o sexo oposto, né? Sabendo que em casa, né? Por exemplo, nós que somos casadas, sabendo que o nosso marido tem uma predominância no masculino, né? Então, se eu coloco em mim essa predominância no masculino, vai dar o quê? Conflito, competição dentro de casa, marido competindo com a esposa, um querendo ser mais que o outro, um querendo mandar mais que o outro. Né? E sempre tem aquela coisa da sabedoria. Então é muito mais fácil essa sabedoria vir do feminino. Muito mais fácil não, né? Só é possível vir do feminino. Então é mais fácil se manifestar na mulher do que no homem. Então, igual a Beth colocou, né? Às vezes a gente se finge de frágil para ele achar que é forte. Sim, seja o pescoço que vira o cabeça, né?
Vira para onde você quer. O corpo, você falou de pescoço, viajei agora no corpo, né? Porque dentro do nosso corpo, a gente tem órgãos que são mais masculinos e órgãos que são mais femininos. Então, por exemplo, os olhos, a visão, tem uma energia masculina. Por quê? Porque eu escolho se eu quero olhar para você ou não. Entende? Então, eu olho para cá, não estou vendo você, é uma energia masculina. Agora, o ouvido. Você não escolhe se você quer ouvir ou não. Uma vez que entrou, se sai um barulho lá fora, eu vou ouvir, querendo ou não. Por quê? Porque o ouvido ele tem a energia do feminino. Entende? A boca, se eu não quiser falar, né? Se eu não quiser engolir, sentir o sabor de uma coisa, eu fecho a boca, não sinto. Agora, o olfato, se tiver um cheiro de fumaça, eu não escolho, ele recebe. Então, o corpo do homem e da mulher, ele é permeado pelas energias do masculino e do feminino. Agora, se eu só sou uma mulher que estou com essa energia do masculino muito forte, eu vou sofrer fisicamente essa baixa do feminino. E o homem é a mesma coisa. Se ele for um homem descompensado, que não permite o seu feminino, ele também vai sofrer. Então, a gente está falando muito aqui, eu espero que isso esteja... Eu acho que está claro, mas eu espero que esteja claro que não estamos falando de homens e mulheres. Estamos falando da força do feminino e da força do masculino. Porque a sociedade, ela usou muito a força do masculino e nós quebramos. Exato. Se a gente olhar para o mundo, a família está quebrada. Os relacionamentos estão quebrados. A economia está quebrada. Não porque a força do masculino, que é competitiva, não é boa. Não, a competitividade ela é excelente. Mas onde é que está a colaboração? Onde é que está o compartilhar? Onde é que está o dividir? Se não tem uma das polaridades, é claro que vai quebrar. E é muito forte essa competição, assim, em todos os lugares e principalmente nas corporações, né? Hoje eu recebi um videozinho no WhatsApp, é um vídeo antigo, às vezes muitas pessoas aí podem já ter visto, sobre um workshop que teve de colaboração empresarial. Então, no final do workshop, já tinha sido passado todo o conteúdo, foi feita uma dinâmica onde dividiu o pessoal em grupos e para cada um deu uma caixa com uma bicicleta desmontada. E eles precisavam montar aquelas bicicletas o mais rápido possível. O que aconteceu? Todos eles tinham todas as peças da bicicleta, mas ninguém tinha todas as ferramentas. Só que mesmo depois do workshop sobre colaboração, eles não pediam para os grupos competidores. Que, na verdade, não era competição. Tinha que montar, não foi colocado uma competição, só que eles não pediram. E ainda tinha um técnico dentro da sala andando e ninguém pediu orientação pro técnico, porque nem viram o técnico, estava tão focado ali naquele montar a bicicleta, que no fim ninguém conseguiu montar a bicicleta no tempo. E aí entrou na sala crianças carentes que vieram receber as bicicletas. Imagine a situação daquelas pessoas que não conseguiram montar, e aquele rostinho das crianças naquela esperança de ganhar uma bicicleta. Então você vê que todos os seus atos, por falta de colaboração, por falta de cooperação e de humildade em pedir ajuda, gera sim uma consequência que é responsabilidade sua, né? Enquanto a gente não entender isso, todas as pessoas entenderem que uns precisamos dos outros. Não adianta a gente querer fazer as coisas sozinho, que a gente não vai conseguir. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Bárbara? Aquilo que você falou. Onde já se viu? Mulheres são extremamente competitivas. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Compartilhando o nosso conhecimento. Nós não somos concorrentes. Sim. Nós somos colegas de profissão. Não é lindo? E quanto mais... E tem algo que, assim, que é o ganha-ganha. Quanto mais a gente exercita, isso você pode levar dentro da sua casa. Quanto mais você exercita o ganha-ganha, é bom para todo mundo, mais cresce. Essa era da competitividade, do eu me sobressaio, isso tem muita gente sofrendo nos dias de hoje, Elaine, porque ainda não entendeu a força do feminino. Não é uma questão de tirar o homem para colocar a mulher. Seja homem, seja mulher. Mas a força do feminino, e por isso que ele é sagrado. Porque não existe vida sem o feminino. Homens não geram vida
plantas, se não nascer na terra, vai nascer hidropônica, na água, que é um elemento extremamente feminino. Se tem um elemento feminino, é a água. Por quê? Porque a água, ela se molda. A água fica sólida, líquida, gasosa. A água é a expressão do feminino. Nós temos 70% de água nesse corpo, que a gente poderia entrar em contato com essa água, que é receptiva, porque seu feminino é receptivo, e eu poderia, por exemplo, fazer uma meditação, uma mentalização, emanando para essa água do meu corpo toda a saúde, todo o bem-estar, toda a alegria, e sendo feminina, a água do nosso corpo vai receber com o maior prazer. Só que ao invés disso, sabe o que a gente faz? A gente vai na frente do espelho e fala, esse cabelo, esse nariz, olha essa gordura, olha essa atitude que não tem nada de feminino. Exato. Inclusive a retenção de líquido, né? Que a gente precisa olhar com bons olhos. Exatamente. Gente, Exatamente. Vamos olhar pra gente com mais Quanto amor, tempo nós né? temos, Laine? Nós temos Quanto tempo nós temos? 15 minutos. 15, tá. Ixi, dá tempo de tricotar um Que monte bom, aqui, né? né? Gente, fala pra gente se o que nós estamos falando tá ficando claro, tá dando para vocês Sim. entrar assim de forma prática, de forma a olhar para a vida de uma maneira diferente de hoje em diante. Olhar para vocês no espelho, vocês mulheres, né, principalmente, olhar para vocês no espelho e contemplar esse sagrado que existe somente em nós mulheres. Claro, não, tem no homem? Tem, mas o homem não gera vida, então vamos, né, focalizar também aqui no feminino. Ô, Laine, e sabe como que eu tive contato com isso pela primeira vez? Me conta. Eu nunca, hoje, eu falo explicitamente, publicamente eu falo, eu trabalho com mulheres para mulheres. Esse é o meu trabalho. Atendo homens também na psicologia, mas se olhar quantitativamente é muito mais mulher do que homem. Sim. E é engraçado que os homens que eu atendo, em geral, eles são artistas. Então, os meus clientes, eles têm uma veia da arte, né? Mas até 2013, ou seja, 7 anos atrás, não é tanto tempo assim, essa história de sagrado feminino na minha vida não existia, tá? Aí eu fiz uma viagem, fui para a Índia com 13 mulheres. Ok. Um dia eu tava lá, mergulhei, assim, tem lugares que eu fui em alguns templos que mulher não pode entrar, não podia pôr o pé lá dentro. Mas os homens, desculpa, podiam tirar a roupa toda, ficar só com uma sunga de pano e se lavar. E eu, inocentemente, não fazia ideia disso. Fui lá, enfiei a mão, lavei cabeça, me banhando daquela água. Tomei uma bronca. Aí saímos do templo, a gente foi para uma nascente do rio Ganges, que é um dos rios mais podres do planeta. Mas naquela nascente de água cristalina era a mesma coisa. Os homens podiam se banhar. E a mulher ela não podia entrar também, tirar a roupa e entrar, né, não se for de roupa de baixo. Então, uma amiga minha, que foi a guia dessa viagem, ela entrou na água e eu senti um desejo, que eu já queria ter entrado lá no templo. Eu mergulhei naquela água de roupa e tudo. A hora que eu mergulhei naquela água gelada, mas sabe gelo de doer o osso, assim? Água gelada, naqueles segundos que eu tive submersa, eu tive uma revelação espiritual naquele momento, de verdade. Porque a hora que eu saí da água, simultaneamente eu senti a temperatura da água gelada, o calor do sol me iluminando, o vento passando pelo cabelo, as folhas das árvores balançando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nossa. Nessa hora, Laine, eu tive uma sensação que foi: eu estou no colo da Mãe Terra. Eu estou no colo da Mãe Divina. E eu e todo mundo. A gente valoriza o Deus Pai, meu Deus Pai. Claro que existe o aspecto masculino da força criadora. Mas nós estamos e nunca saímos do colo do aspecto feminino de Deus. Que nos acolhe com a terra, que nos dá sombra com as árvores, que faz o vento passar. De repente, naquele momento, Laine, eu falei,
eu passei a minha vida inteira negligenciando uma das polaridades, uma das faces de Deus. Eu não desmereço o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra que a gente aprendeu. Mas a partir desse momento eu honro a existência da face feminina de Deus, que é a Mãe Natureza. O problema, Bárbara, é que a gente acaba humanificando Deus para ficar mais fácil, porque a nossa consciência é pequena para pensar em um ser que não tem sexo. Eu acredito que seja isso. Porque eu já ouvi muito, assim, em igreja mesmo, falar que Deus é pai com coração de mãe. Então, quer dizer, Deus não é homem, Deus não é mulher, Deus é tudo. Deus é, Sim. né? Simplesmente é. É, ponto. É a força do eu sou, É. né? Perfeito, É. perfeito. E aí, depois você saiu desse banho, né? Que não foi um banho. Aliás, o sagrado feminino é exatamente isso, né, Bárbara? É uma conexão espiritual. Porque a evolução, ela não é política. A verdadeira evolução, ela não é política e econômica, ela é espiritual. Enquanto a gente não tem essa conexão, né, com o nosso superior, com essa força da natureza, com essa força divina, a gente não consegue entender do que realmente nós estamos falando. E olha que interessante, eu tenho um livro, eu gosto de estudar a Cabala. Eu tenho um livro que o título é assim, Deus usa batom. É uma provocação, né? Sim. Só que ele fala, é Cabala para mulheres. E aí, a pessoa que escreve, o marido dela é um mestre cabalista, que ele realmente trouxe a Cabala para o Michael Berg. Ele trouxe a Cabala para o Ocidente, e ela explica que parece que as mulheres eram subjugadas, então os homens entravam no templo para orar e a mulher não ia. Como que se nós aprendemos que a mulher não seria digna para isso? E ela explica no livro que, na verdade, essa mulher já está conectada com a sua espiritualidade. Essa mulher, ela já tem dentro dela o cuidado, o compartilhar, o altruísmo, o serviço. E o homem, pela força do masculino ser mais ativa, esse homem precisa desenvolver dentro de si a força do feminino. Eu achei isso de uma beleza, né? Porque nós, de novo, a gente não está falando em é mais homem ou é mais mulher, ou, né? Quando a gente fala que o Gênesis está lá na Bíblia falando, então, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E aí, a que depois, conforme o idioma, vai mudando, Sim. né? Que tirou a Eva da costela, mas, na verdade, na tradução original, ele tirou a mulher do lado do homem. Então, você tem um ser, esse ser Adão não era um homem, mas era um ser íntegro, com as polaridades masculino e feminina, e por isso ele habita no paraíso. Quando você tem o desmembramento dessas duas polaridades, masculino e feminino, que aí eles comem lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali entra a polaridade, a crença na ilusão de que eles homens, nós mulheres, os certos, os errados. Se eu aceito dentro de mim o masculino e o feminino, a força da ação e da reação, eu, criada à imagem e semelhança de Deus, eu crio o meu mundo. E como que eu crio o meu mundo? Pelo verbo. Eu crio a minha realidade. Pela minha fala, né? O verbo. Só que eu tive que fazer o uso da força criadora do masculino Sim. e da força receptora do feminino. Exato. Porque, infelizmente, por que é que as pessoas não manifestam o que elas querem? Porque elas não se permitem receber. Não é que elas não permitem criar, elas não se permitem receber. Eu vi aqui, o problema... Alguém aqui falou, acho que foi Joana, falou que tem dificuldade em pedir ajuda. Então, se tem dificuldade em pedir ajuda, tem dificuldade em receber. E, Joana, eu não sei se isso te consola, mas eu acredito que 99% da população também tem. Por isso que a gente não recebe. Gente, está escrito lá no livro, pedi e recebereis, batei a porta e a porta será aberta. E já agradeça. Né? Faça seu pedido e já agradeça, porque é teu. Você só precisa ter tempo para poder receber isso, porque, né, as coisas não são instantâneas, precisa de um processo para chegar até você. Sim. Agora imagina que eu plantei uma semente de tomate, tá? Eu vim com a força do feminino.
do masculino, desculpa. Fui lá e fiz a ação do plantar. Eu fecundei a terra, joguei lá a semente. Aí, ao invés de eu aguardar esse processo para aquilo se manifestar na minha vida, eu vou lá, com a minha ansiedade, cavoco o buraco. Será que nasceu? Aí não nasceu, tapo. Aí vou lá, será que nasceu? Cavoco de novo. Ou seja, o que que nós fazemos? Ai, vou pensar positivo. Ai, mas não aconteceu ainda, não funciona. Aí você já começa a duvidar daquilo que você não deu a chance de acontecer. Um bebê demora 9 meses para ele conseguir vir ao mundo. Então, todos os nossos objetivos, não é que a força criadora demora para... Não, a realização, ela tem um livro que eu amo, tá? Chama Um Curso em Milagres. E lá está escrito assim, quanto tempo demora para um milagre acontecer? Sabe qual é a resposta? O tempo para você acreditar que é possível. Perfeito. Laine, isso é de um negócio. Olha só, falta menos de 5 minutos para nossa live terminar, mas ainda tem muita coisa para a gente passar, gente. Eu queria muito, sabe, passar. E aí, mulheres, essa sensação de vazio, essa sensação que está faltando alguma coisa dentro, um medo, uma insegurança, não é a falta da matéria, que é um aspecto masculino. Não é a falta da ação, que também é um aspecto masculino. É a falta do receber. Quando você abre seus braços e fala, eu me permito receber o quê? A segurança que eu tanto quero na minha vida, sei lá, o conforto, o que você quiser. É a energia do feminino que vai trazer. Né? A fé, a coragem, o agir, o pensar, a coragem de ser imperfeito, né? O parar de se cobrar. Tudo isso a gente precisa saber receber. Porque, na verdade, quem cobra a gente somos nós mesmos. A gente sempre usa alguém para fazer isso com a gente, né? Mas a cobrança tem um perfil... Tá aqui. Tem um perfil, eu adoro, eu acho demais esse perfil, bem surtada. Eu também sou surtadinha. Mulheres de fases, né? Ela tá falando assim, qual o nome, Bárbara, do livro? Esse que eu falei, eu falei 2 livros. Um é Deus Usa Batom, que é um livro Cabala para mulheres, e o outro é um bitelo, assim, que é Um Curso em Milagres. Travou o perfil da Bárbara, mas já vai voltar. Ah, tá. Voltou. Bom, pode falar, Bárbara. Não, eu já acho que a gente já está nos minutos finais. Então, eu gostaria de passar, gente, não vai dar tempo de passar não, mas quem gostou desse assunto, busca no YouTube que vocês vão encontrar bastante coisa sobre a nossa lua, os nossos ciclos, né, como que é. Eu vou falar bem rapidinho aqui, né, porque daí a gente já se despede. Mas quando a gente está na fase da menstruação, na fase do sangramento, é como se nós estivéssemos no inverno, na nossa introspecção, a lua nova, a nossa lua nova, independente da lua que está no céu. Quando a gente passa, acaba o sangramento, a gente está na primavera, no momento de criar, no momento da gente florescer e a gente fica mais animada e tudo mais. A gente fala, ai, acabou, graças a Deus. Daqui a pouco, a gente está na época da evolução, da ovulação, da produtividade. É como se fosse a época do florescer. Aí é época de criar, é época de assinar contrato, é época de fazer coisa nova, é época de gravar live, de fazer curso, de tudo isso. Daí, passa essa fase, nós já estamos novamente na lua minguante, que é onde a gente se retrai. O tempo para mim, o tempo para meditar, o tempo para não me cobrar, o tempo para analisar o que serve para mim, o que aconteceu esse mês que eu preciso jogar fora, que eu preciso me desfazer, né? Mentalmente, jogar fora os lixos emocionais. Certo? Então, acho que deu para dar uma resumidinha aí, mas tudo isso tem bastante conteúdo, é um assunto bem interessante para nós mulheres nos reconectarmos com a nossa raiz, com a nossa natureza. Bárbara, muito obrigada pela tua participação. Eu esperei muito por essa live e acho que realmente supriu as expectativas. Eu vou ter que assistir depois para ver tudo. Quero agradecer muito, muito por todos vocês que estiveram aqui com a gente. Compartilhem essa live, né? Com fé em Deus vai ficar gravada, que a última eu perdi, mas essa vai dar tudo certo.
Laine, Obrigada, minha obrigada. Um linda. beijo para todo mundo que apareceu. Obrigada pela oportunidade. Beijos. Tchau, gente. Vou encerrar Beijo. antes para não ter perigo. Tchau.